Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar o meu amigo José Vicente Amaral, sócio de Amaral e Nicolau Advogados. Vicente, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, Alexandre, a possibilidade de estar aqui com você. Bom, vamos tratar a respeito de um tema que todo mundo tem comentado agora, momento de crise no mercado imobiliário, o número dos distratos aumenta de forma exponencial. Em primeiro lugar, eu queria saber sua opinião a respeito desse tipo de compromisso de venda e compra em imóveis incorporados. Você acredita que a qualquer tempo o consumidor ele pode ou não se arrepender desse tipo de contratação? Não, na verdade eu acho o contrário. Eu acho que o contrato ele é irretratável, ele é irrevogável e o que nós estamos vendo por aí é uma anarquia jurídica. Eles estão passando por cima da lei. Os juízes têm decidido, logicamente, pela retratabilidade do contrato. Eu acho que isso traz uma insegurança jurídica enorme para as incorporadoras que estão se empenhando para cumprir o papel delas, para cumprir o que foi a obrigação delas, que é a entrega do empreendimento, né? Na verdade, se a gente for imaginar num contrato de incorporação imobiliária, os recebíveis, ou seja, parte do valor que está sendo pago pelo consumidor, porque eventualmente você pode ter um contrato de financiamento, né? Ou pode ter todo o valor pago diretamente pelo consumidor, esse dinheiro ele é utilizado para erigir a obra, não é isso? Sim, sim. O dinheiro, na verdade, o que faz o capital da obra é justamente o dinheiro das vendas das unidades e de eventual financiamento, porque até não são todas as incorporadoras que constroem via financiamento. Então, elas contam efetivamente com a entrada do capital decorrente da venda das unidades. E se essas vendas vão caindo durante o empreendimento, ou até no final do empreendimento, que é como a gente tem visto muito, isso pode impactar muito no prazo da obra e no resultado que é esperado do empreendimento também. Porque se há pouco tempo atrás a gente tinha, vamos imaginar, numa época de crescimento do mercado imobiliário, né? E a gente tinha, na realidade, muitos interessados na aquisição desses imóveis, um ou outro distrato, o que a gente via era uma maior facilidade das construtoras de realizarem o distrato, porque sabiam que o mercado em alta você conseguiria recompor esse imóvel que foi perdido na alienação para um terceiro. Mas agora, se você tem um conjunto de muitas pessoas ao mesmo tempo, depois de terem assinado o contrato, distratarem, de fato corre risco essa obra, né? Sim, é comum você ver no final do empreendimento, quando vai acontecer o repasse do financiamento, o comprador que vai eventualmente pagar a parte com repasse, ter o problema de composição de renda, o problema de às vezes ter um nome negativado, e com isso dá um impacto enorme. São aproximadamente 20% de rescisões em cada empreendimento que está se vendo. É um número muito elevado. É muito expressivo. Como é que os tribunais, em virtude disso, eles têm decidido? Queria saber, em primeiro lugar, se eles têm separado, porque eu vejo alguns grupos de consumidores que pedem o distrato. Você tem investidor que comprou unidade comercial na Faria Lima a R$1,5 milhão e simplesmente porque o imóvel vizinho agora está mais barato, ele pretende distratar. Essa é uma situação. Segundo lugar, é aquele consumidor que eventualmente tenha realmente uma dificuldade na obtenção do financiamento, porque, enfim, perdeu o emprego, e aí talvez tenha uma justificativa. Os tribunais, eles têm separado essas situações? Na verdade, não. Na verdade, os tribunais têm entendido de uma forma única, dando o direito do distrato, né, do famoso arrependimento, indistintamente. É lógico que em determinados casos, por exemplo, eu já vi casos em que havia quitado o preço e entrou com ação de rescisão. Aí, nesse caso, os juízes vão entender de uma forma diferente como o contrato cumprido e aí sim irretratável. Porque o objeto já foi exaurido. O objeto já foi exaurido, exatamente. E não caberia exatamente. Aí sim o contrato seria irretratável. Mas de outras formas, não. A súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a súmula 543 do STJ, elas têm autorizado, mesmo que sem qualquer tipo de motivo, como você bem disse, essa rescisão contratual imotivada. Pelo consumidor. Você acha que, diante do momento que a gente vive,
essas súmulas elas têm que ser alteradas ou repensadas? Eu acho que essas súmulas foram criadas pró-consumidor, logicamente, né? Só que se chegou numa situação tão grave em desfavor das incorporadoras, que se não mudar essas súmulas, algumas pequenas incorporadoras não vão aguentar essa quantidade de extrato, porque virou quase que uma poupança. O comprador vai lá, faz, se por algum motivo não quer mais, ele destrata e pede o dinheiro de volta. E ele teria ainda que receber esse valor atualizado, né? A gente sabe Sim, que o valor atualizado. o tribunal ele tem autorizado uma retenção de valores, mas ainda assim, uma retenção, eu já vi retenção de 10% do valor. Mas se você fizer a atualização, é integralmente o valor Sim, que ele integralmente. pagou, né? Eu acho que o fato da corretagem agora ter sido, vamos dizer, ratificada, corroborada pelo tribunal, isso vai ajudar um pouco que os pedidos de rescisão devem cair, porque eles já sabem que eles vão perder efetivamente o que foi pago de comissão. Então, eu acho que com isso talvez amenize um pouco a quantidade dos extratos. A gente vê algumas discussões que tratam a respeito disso. O primeiro pacto que foi celebrado no Rio de Janeiro, juntamente à CEBIC, à Abrainc, alguns projetos de lei, um do Celso Russomano, outro do Romero Jucá. E a gente vive essa insegurança, né? Sim, Qualquer tipo sim. de cliente que nos consulta hoje, a gente vai dizer que a lei, de fato, ele impõe no artigo 32 que é irretratável, mas os tribunais têm autorizado a qualquer tempo. Você acredita que é necessário ter uma legislação para tratar a respeito disso? Ou você acha que, pura e simplesmente, uma mudança na jurisprudência já seria possível para trazer uma segurança maior? Eu acho que uma mudança jurisprudencial já traria uma segurança maior. Porque se você tiver uma legislação específica sobre o assunto, ainda assim os juízes vão julgar a critério deles. E a gente acaba ficando refém da jurisprudência de novo. Então eu acho que uma lei não vai trazer um rumo para esse assunto. Eu acho que realmente precisaria ter uma mudança jurisprudencial e os juízes entenderem que também as incorporadoras podem perder. Claro, com essa situação. Indiretamente, se as construtoras eventualmente deixam não conseguem erigir, você vai trazer todo um prejuízo para toda uma coletividade. Ou seja, sim. De 100 adquirentes, se 30 eventualmente destratarem, a construtora pode ter dificuldade em dar prosseguimento à obra e vai trazer... Com isso vai atrasar os outros 70 que querem a obra no prazo certo. Perfeito. Com certeza. Vicente, queria agradecer imensamente a tua entrevista, acho que muito esclarecedora. A gente está debatendo bastante aqui no blog a respeito de decisão contratual, ouvindo o posicionamento de todas as partes, mas de fato eu acho que agora é o momento de ter uma observância um pouco mais clara sobre o que é incorporação imobiliária e que o arrependimento imotivado a qualquer tempo pode trazer prejuízo não só para o incorporador, mas também para a coletividade de adquirentes. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, Eu que agradeço, Alexandre.